Gente, agora eu vou fazer o primeiro exercício do que eu falei na sequência aqui, que você assistiu aí na aula passada. E a gente tem o seguinte exercício aqui. Gerente de controle de qualidade de uma fábrica de lâmpadas precisa determinar se a média aritmética da vida útil de uma grande remessa de lâmpadas é igual a 375. Então, qual é o status quo? O que ele sabe? O que é o H0? O H0 é que o Mi dele, né? Ou seja, a média da população deles é de... Ai, calma aí. Ah, meu Deus, e agora que eu não consigo mais mexer na equação? O Mi, eu vou botar um M aqui, vocês vão entender, é igual a 375. E o que é esse 375? 375 é o que a gente estava chamando de status quo, é o que a gente está chamando de aquilo que a gente já sabe sobre o fato. A gente tem um fato é o controle de qualidade das lâmpadas. O que a gente já sabe sobre esse fato? A gente já sabe que eu tenho uma média, mais conhecida como Mi, que é igual a 375. Então, se esse é o meu H0, qual deve ser o H1? Se eu sei que o H0 é o status quo e o H1 é o oposto, então o H1 ele vai representar o oposto da igualdade. Se a igualdade, se o H0 fala que ele é igual a 375, o meu H1 vai ser que a média é diferente de 375. E é isso que a gente quer provar. Por que a gente quer provar isso? Olha os hackzinhos, olha as dicasinhas que o próprio exercício dá. O desvio padrão da população, ó a palavra-chave que diz que a gente vai ter que usar o teste Z e não o teste T, corresponde a 1000 horas. Então, eu venho aqui, vou escrever aqui que o desvio padrão da população, que é esse sigma aqui, ó, esse sigma aqui. Ô, professora, Ó, mas a fórmula de T não muda muita coisa, só muda signo, não claro, é? exatamente, mas foi isso que eu já falei hoje aqui. Ah, tá. É porque de amostra para a população, né? Essa é a diferença. Isso, essa que é a diferença, Ah, só sim. isso mesmo. Mas é só isso mesmo. Você não tá doida, não, é só isso mesmo. Ah, tá. Eu tô entendendo. É isso mesmo. Então, eu já sei que o desvio padrão da população é de 100 horas. E aí eu peguei uma amostra aleatória de N igual a 64. Peguei uma amostra aleatória de N igual a 64, que nessa amostra aleatória, o meu X barra, ou seja, a minha média dessa amostra, apresentava o valor de 375 horas. Não, 350 horas. Então, o que eu quero provar aqui? Eu quero provar que o Ô, Mi... professor, Oi, meu amor. o 64 eu coloquei pro U, pra amostra. 64 lâmpadas. Então, mas N é igual aqui, gente. Não, porque na fórmula N tá lá embaixo, tá entre a raiz quadrada. E o U tá lá em cima. Que U, meu Aí amor? O que é U? é Z igual a X. É isso aí, esse Uzinho aí, número hebraico aí, sei O lá. Mi? É, Não, isso o aí. Mi é a média da população, meu amor. N é o tamanho da amostra. Ah, tá. Entendi. Escreve essas O esse palavrinhas. é o que mesmo? Repete que eu vou anotar. O Mi, que não é U, é Mi, é a média da população. X barra é a média da amostra. Sigma é o desvio padrão da população. E N é o tamanho da amostra. De novo, anotem aí no caderno de vocês. X barra é a média da amostra. Mi
é a média da população. Sigma é o desvio padrão da amostra, da população. E o N é o tamanho da amostra. Fechou? Então, N, no caso, é a quantidade, né? É o tamanho da amostra, a quantidade. Porque N é a mesma coisa que quantidade. Então, para eu montar a equação, a montagem é esta aqui. Montei a equação. Eu tenho 350 menos 375, que é igual a 350 menos 375, que é igual a menos 25, dividido por raiz menos... Ó, deixa eu incluir aqui Gente, as crianças estão fazendo uma bagunça aqui, não sei se vocês estão escutando. Aqui é menos 25. Aqui é raiz raiz de 64 é 8, não é isso? Não é isso, gente? Isso. Tá, é 8 mesmo. Raiz de 64 é 8. Então, 100 dividido por 8 é igual a 12,5. Então, eu repito isso daqui na próxima fórmula de novo. Dou uma igualdade aqui. Isso daqui, 100 dividido por 8, é igual a 12,5. Então, eu tenho menos 25 dividido por 12,5, que dá igual a 2. Menos 2, claro, né? Eu estou trabalhando com menos, eu vou continuar trabalhando com menos. E aí, a gente vai fazer a interpretação de tudo isso agora. Na letra A, até aqui todo mundo... Então, essa daqui não precisa olhar na planilha, né? Mano, a gente vai interpretar agora, Maria. É porque é o mais confuso para mim. Eu sei, mas é isso, por isso que a gente está treinando exatamente isso, porque eu sei que é o mais confuso para vocês. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Vocês foram... o exercício está dizendo o seguinte. O que o exercício está dizendo? Que no nível de significância 0,05, existem evidências de que a gente vai aceitar ou vai rejeitar H0, né? Existem evidências de que a média aritmética da vida útil seja diferente de 375? Existem evidências de que H1 está verdadeira ou não? E aí a gente vai lá na planilha agora. Quando a gente vai lá na planilha, todo mundo abrindo a planilha de Z. Todo mundo aí com a planilha de Z? Vamos abrir? Quando você abre a planilha de Z, vocês precisam que eu compartilhe com vocês a planilha ou vocês conseguem cada um abrir aí? Como é que é? Vocês precisam que eu compartilhe a planilha de Z com vocês ou tá tudo bem? Tá de boa? Vocês estão conseguindo entender? Abre pro pessoal que vai acompanhar a sua aula. Ser bonzinho com eles. Calma aí, então, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, essa é a tabela Z. Vocês lembram dela? Todo mundo deve estar lembrando da tabela Z. Eu estou dizendo que meu nível de significância é 0,05. Se o meu nível de significância é 0,05, significa, como eu estou fazendo igualdade, significa que meu teste é bicaudal. Se ele é bicaudal, significa que eu tenho que dividir esse valor de 0,05 por 2. Então, eu vou procurar aqui dentro da minha tabela aonde que dá o valor 0,025.
Vamos encontrar ele? Olha ele aqui, ó. Acabei de encontrar ele. Não é -2, Já achei professora? também. Não, -2 é o que a gente encontrou de Z, Gabi. É o que a -2 gente vai a gente descobrir se tá encontrou dentro Z. ou não, né, professora? Isso, aí agora a gente vai descobrir se está dentro da região crítica ou fora da região E crítica. qual valor você pegou para achar na tabela? Eu acho que você não escutou, deixa eu explicar de novo então. Ele está falando na letra A. Lê a letra A aí, Gabi. O que ele está falando na letra A? Ah, nível de significância 0,05, achei. Isso. Então, se ele está dizendo que o nível de significância é 0,05 e é bicaudal, qual é o número que a gente procura dentro da tabela? 0,025. Exatamente. E a gente acabou de encontrar ele aqui. Menos 1,90. Vamos procurar lá em cima. E 6. Esse menos 1,90 é por quê mesmo? Como assim? Tá escrito aqui. Menos 1,9. Só que é menos 1,96. Não entendi sua pergunta, Gabi. Você pegou o 0,025. Isso, que tá aqui dentro da planilha. Ó, tá aqui, ó. 0,025. Ah, tá. Você procurou o 0,025 no meio. Aí viu onde que tá a coordenada? Essa que é a diferença, hein? Ah, eu tô vendo pelas colunas, para achar o no meio. Por isso que eu tô me embolando. Não. A diferença é que aqui a gente procura no meio para achar o valor crítico. A tabela T, não. A gente pega os valores de fora e procura no meio. Essa que é a grande diferença. E eu já até repeti isso, e é uma coisa que vocês vão ter que repetir muitas vezes até vocês não errarem mais, tá? Fica tranquilo, vocês vão me perguntar isso várias vezes ainda. Mas tenta anotar isso daí justamente para não se perder. Então, a gente acabou de ver que o valor crítico é menos 1,96. Então, vamos voltar lá para o exercício. Ó, vamos lá. A gente acabou de achar o Z crítico. Opa. É igual a menos 1,96. Sendo o Z crítico menos 1,96, menos 2 está dentro da região crítica ou fora da região crítica? Dentro. Por que está dentro? Porque ele está dentro da região crítica. Está dentro da região aceitável. Porque o H1 está dentro da região crítica? Não, calma. Está dentro da região aceitável, professor. Não. Não? Não. Menos 2 está dentro da região crítica ou está dentro da região aceitável? Crítica. Crítica. Por que ele está dentro da região crítica? Porque 1,96 é o limite da faixa negativa da sua parábola. E o menos 2 está abaixo do quem vier depois de 1,96 está dentro de quê? Da área crítica. Exatamente. Se o meu valor tivesse dado menor do que 1,96, estaria na área aceitável. eu aceito H0. Meu valor é maior do que menos 1,96. O que eu faço com H0? Rejeito. Então vamos lá, professora, vamos reformular aí, porque todo mundo falou de uma forma tão... Chama Nazaré, galera! Chama Nazaré! Vamos lá. Bem, Nazaré Tedesco. O valor deu. Lorena, a planilha T e Z não são as mesmas. Professora? Eu estou vendo aqui uma pergunta. Só um minutinho, Gabi. Lorena, você está fazendo uma pergunta para mim. Se as planilhas T e Z são as mesmas. Eu estou dizendo aqui que não são. Gabi, desliga o áudio. Calma aí. T e Z não são a mesma. Todas as duas estão lá no nosso drive. A Z é aquela que vai de 2, aquela que tem os positivos e os negativos, que corta no meio.
A T é aquela que a gente pega graus de liberdade e nível de significância e encontra no meio. Então, a T, a gente encontra o valor no meio. A Z, a gente encontra o valor no meio para dar a resposta do que está fora. Essa que é a grande diferença delas. Se você tiver dúvida, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma de T, e aí você vai tirar essa dúvida sua, tá? Gabi, pode falar o que foi você... coincidência, tipo, o valor 95% de confiança bater? Como assim? Não entendi sua pergunta, Charles. É porque, tipo, 95% de confiança, eu botei, no caso, 0,05. Sim, 0,05. Que eu Só que sei que... 0,05 divide por 2, né? Isso. Que eu vou achar aí no... Que eu vou achar aí, no caso, 1,96. Mas é 95% de confiança, é a mesma coisa. Falar que é 0,05 é a mesma coisa que falar 95% de confiança. Ah, beleza. Tá? Legal. Fala, Gabi. Quando que eu sei que é bidimensional? Quando ela tá igualdade. Quê? Toda vez que eu tenho igualdade e diferença. É bilateral, né? Bidimensional, não. A palavra é bilateral. Isso, bilateral. Não, tudo bem. Você não tem obrigação de saber, não. Fica tranquilo. Só tô te corrigindo para você não interpretar errado. Ou seja, as duas laterais estão, entendeu? Mais ou menos. Beleza, eu rejeitei o H0. E agora, o que isso serve de bom e útil para minha vida? Voltando para aquela análise que a gente fez, quando eu rejeito o H0, se eu rejeitei H0, ou seja, se a hipótese nula está rejeitada, você comprova estatisticamente que a alternativa 1 está correta. Não é isso que a gente viu hoje no início da aula de hoje? Ela está correta, o H1, porque ele está dentro da região rejeitada ou crítica? É isso? Não, é porque você fez um teste estatístico que comprova que a sua hipótese estava correta. Estou falando estatistiquez, tá, meu amor? Ah, tá. Não, Professora, eu A acho gente tem que se acostumar com esses palavreados, porque, por exemplo, eu estou ensinando estatística para vocês num formato que vocês vão usar para a vida de vocês. Vocês vão fazer um concurso, vocês vão fazer uma prova de qualquer coisa, prova de qualquer coisa de que tem administração pede estatística. Então, vocês têm que se habituar com essas palavrinhas para vocês justamente não errarem, tá? Porque na hora da interpretação do texto que eu sei que é a maior dificuldade de vocês. Mas fala, Lara. Eu acho. Lara, você desligou o seu microfone. Foi porque meu irmão tá falando muito alto. Ele fica falando de estudo, que ele é concurseiro, aí ele me atrapalha. Eu acho que o que tá pegando mais seria mais a resposta final, que acaba confundindo a gente. Eu também, tipo assim, eu fico meio confusa na hora de formular a resposta. Não na hora de entender, mas na hora de conseguir formular o que tá pegando. Então, vamos lá, de novo. Aqui, no caso, eu vou rejeitar H0. Por quê? Pois o valor de Z está dentro da região crítica, não é isso? É isso que a gente encontrou? O valor de Z não está dentro da região crítica? Sendo que, como eu rejeito H0, com isso, comprovo estatisticamente H1. Na hora de uma prova, professora, se eu coloco apenas assim, igual você falou agora, rejeita H0, pois o valor de Z está dentro da região crítica. Nada, só rejeita H0. Só rejeita? Então... Só rejeita H0. então assim já facilita um pouco mais. Eu estou só explicando para vocês, como eu disse, Larinha, eu gosto de explicar para vocês de uma forma mais estatisticamente falando, principalmente essas disciplinas que são disciplinas muito usadas. Teste de hipótese é uma das coisas, teste de hipótese, média, desvio padrão, são coisas que a gente usa na nossa vida, depois que a gente sai a gente vai usar muito, vocês vão ver muito isso. Então, eu não posso perder, sabe, o tino.
Professor? Então, eu posso pôr sempre rejeita ou aceita. Exatamente. Mas você sempre vai aceitar ou rejeitar AH0, Lara. Sim, vou até anotar aqui, então. Fala, Emerson. Professora, só me tirou uma dúvida aqui que eu esqueci aqui. O H0, no caso, eu rejeito ele quando o meu Z crítico estiver dentro do... Quando o meu Z calculado... Isso, quando o meu Z calculado está dentro da minha região crítica, que é até os 95% ali. Porque eu divido a minha cauda... No caso do exemplo, é 95%. Mas poderia ser 99%, poderia ser 90%. Não, sim, porque no caso eu dividi as caudas aqui, deu 0,25 negativo para um lado e positivo para o outro, correto? Corretíssimo. Aí, se tivesse antes do 0,25 da esquerda para a direita negativo, aí no caso seria aceitável o H0, correto? Exatamente. Se ele tivesse 1,954, você não rejeita, você aceita. Eu entendi, é porque agora no final eu estava confundindo a minha região crítica como se fosse fora do 0,25 ou depois do 0,25 positivo, mas é o que está dentro mesmo do 95%. Beleza. Beleza, cara? Professora, deixa eu tirar uma dúvida também. Calma aí. Claro, não, amor. Esse teste TI, esse teste Z que a gente descobriu, ele não seria o H1? Tipo, porque eu não estou descobrindo um valor que é diferente, que diz, olha, o valor H0, ele é diferente porque o H1, ele me deu um outro resultado. E esse resultado eu vou descobrir... Eu não estou entendendo a sua pergunta. Reformula. Tá, desculpa, eu exagerei mesmo. Esse H1 que eu descobri, que foi através... Você não descobriu o H1, não. Eu não descobri, né? O teste Z, então ele não tem nada a ver com o H1. É o meu status quo. O H1 é aquilo que eu sei. É aquilo que eu sei, é aquilo que já existe. H0, desculpa. É H0, o H1 é aquilo que eu sei. H1 é o que eu quero provar. Isso. H0 eu sei, H1 eu quero provar. Então, o que eu sei? O que eu sei? O 375, que é o que você tem. O que você vai provar? Isso. E isso que eu quero, é esse ponto que eu quero chegar. O que eu quero provar não é esse valor que eu descobri, não, menos 2. Então, o menos 2, ele não é H1. Não. Ah, tá. Então, eu tô me confundindo. O menos 2 é o teste que você faz. É o Z calculado no teste que você fez para descobrir se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula. Ah, sim. Agora eu entendi, professora. Agora deu para entender. Eu estava confundindo, mas agora eu me achei aqui. Valeu, professora. Professor, fala. Tem uma dúvida. Quando H0 é rejeitado, o H1 é aceito, né? Quando H0 é rejeitado, significa que você tem a comprovação estatística que a hipótese alternativa está correta, mas não quer dizer que é igual à média que você encontrou. Só quer dizer que é diferente daquilo. Tá entendendo? A gente não está aí tentando descobrir igualdade e diferença? Sim, então não quer dizer que H1 está correto se H0 for rejeitado. Não. Quer dizer que H1 estatisticamente está comprovado, mas que está correto, eu não sei qual é a média. Eu só sei que ela é diferente de 375. H1 está comprovado, então. Isso, H1 está comprovado, que é diferente de 375. Mas eu não tenho como dar a resposta de qual é a média da população. Eu só sei que a minha hipótese está certa. Aí teriam que ser feitos outros testes, outras formas de estatística. Entendi. Então, quando H0 é aceito, H1 não está comprovado, então. Não. Isso. Quando H0 é aceito, H1 não está comprovado. Entendi, então. Vocês fazem umas perguntas que eu mesmo chamo a Nazaré aqui às vezes, tá, gente? Para a senhora ver onde que a nossa mente vai além. Intervalo!
Deixa eu desligar aqui a gravação, gente. Vou desligar a gravação e a gente volta. Não intervalo não, professora. Vamos direto aí, para acabar logo. Não, Emerson. Faz comigo, não. Deixa eu parar aqui, gente.